Entrevista com o aspirante Francisco Ferreira de Melo, Chico Ferreira. No encalço de Lampião. Em Piranhas, trataram de providenciar uma canoa, a fim de que, através do rio São Francisco, eles pudessem alcançar a localidade onde se encontravam os bandidos. Depois de grande esforço, resolveram arrojar 3 canoas, diz o coronel, única solução viável naquele momento, uma vez que eram aproximadamente 45 homens e se tornava necessária a presença de todos. O percurso dessa arriscada viagem foi feito à noite, sob forte aguaceiro, tendo os policiais chegado entre montes cerca das 22 horas. Quando alcançamos aquele povoado, ficamos à margem do rio, tendo o tenente Bezerra, comandante das tropas, determinado que o cabo Bida fosse à casa de Pedro de Cândido, bem próximo dali, e o trouxesse preso. Pedro de Cândido, esclarece o coronel, era um dos inúmeros coiteiros de Lampião, vivendo exclusivamente às expensas deste, e sempre afirmava que botaria a polícia em cima de todos os grupos, menos no de Virgulino Ferreira. Retornando sem haver cumprido a missão, o cabo Bida informou que Pedro de Cândido havia dito que, por obséquio, o tenente fosse falar com ele em sua própria casa. O pior de tudo é que não trouxe o homem. Ficamos tomados de grande revolta e o único pensamento que me veio à cabeça era de que o Pedro havia fugido e ninguém mais o encontraria. Mas, graças a Deus e a sua ousadia, que era demais, o homem não se arredara de casa e os 2 soldados foram buscá-lo, dessa vez com fortes recomendações, e o trouxeram sem muito esforço. Diante do tenente Bezerra, continuou o coronel, a despeito dos apertos que levou, o coiteiro mor nada confessou, afirmando sempre não saber onde se encontrava Lampião. Persistindo no intento de arrancar a confissão verdadeira, fosse de que maneira fosse, uma vez que ninguém tinha mais dúvida de que ele poderia tudo esclarecer, o comandante das nossas tropas resolveu encaminhá-lo para mim, no sentido de que eu desse um jeitinho para desvendar o mistério em torno do paradeiro dos bandidos. Pedro de Cândido confessa: chamei-o para um lugarzinho afastado, já tomado de forte cólera, e concluí que a única solução do assunto dependia de uma medida rigorosa que, de fato, pudesse assustar ao maldito coiteiro. Saquei de um punhal que conduzia e encostei ao peito esquerdo dele, e disse com voz firme: você tem 2 caminhos a seguir. Ou confessa, ou morre. Por 2 vezes encostei-lhe o punhal, furando-o sem grande profundidade. Na 3ª vez ele percebeu que eu estava realmente disposto a mandá-lo para o outro mundo e resolveu falar, insistindo que eu não o matasse. Eu vou contar tudo, disse Pedro de Cândido ao aspirante, mas vai morrer muita gente. Cientifiquei o ocorrido ao compadre Bezerra e mandei que ele próprio ouvisse a confissão. Sem muita demora, foi logo dizendo que os cangaceiros de fato estiveram entre montes, porém já haviam atravessado o rio, estando em Sergipe, e que seu irmão, que residia à margem do rio, no outro lado, sabia esclarecer detalhadamente sobre o paradeiro dos bandidos, principalmente porque no dia anterior havia levado um bode assado para o capitão Lampião e sua gente. Não é necessário dizer que custamos acreditar naquela conversa. Mesmo assim, atravessamos o São Francisco, conduzindo entre nós Pedro de Cândido. Ocasião em que nos dissera que, se porventura não fosse verdadeiro o que ele acaba de confessar, pudéssemos matá-lo. A partir daquele momento, criamos alma nova e ficamos na certeza de que estávamos nos calcanhares de Lampião. A chuva não cessava e era cada vez maior a nossa esperança de vermos terminada aquela jornada, que havia começado há vários anos, sem ninguém saber quando terminaria. Coronel confessa: degola dos bandidos foi liderada por mim. Após a confissão de Pedro de Cândido, os macacos perceberam que estavam no começo do fim. Ouçamos o coronel Ferreira. Quando atravessamos o São Francisco, encostamos as canoas em um lajedo e rumamos para a casa do irmão de Pedro de Cândido, cujo nome não consigo gravar. Deixamos o coiteiro em poder de alguns soldados e procuramos falar com seu irmão, sem dizermos que Pedro se encontrava conosco. Insistimos bastante e ele nada queria nos confessar, sempre negando, até que a nossa paciência se esgotou. Daí, procuramos fazer a cariação dele com o irmão, tendo este tão logo se avistaram, pedindo que confessasse tudo,
pois já havia descoberto o que sabia e estava tudo perdido. Seria inútil qualquer tentativa em sentido contrário. Nada mais restava a fazer. E o rapazote despejou tudo com facilidade, inclusive confirmou que no dia anterior havia levado um bode assado para Lampião. E acrescentou que ele havia dito que, se não partisse naquela tarde, partiriam no dia seguinte, cedinho. O coronel Ferreira respira fundo, esfrega as mãos e diz que a partir daquele instante estava iniciada uma verdadeira via crucis. Estávamos cansados, molhados como patos na água, mas tínhamos uma missão a cumprir, confessou-nos calmamente. As tropas foram divididas, cada grupo seguiu seu rumo e, coube a minha volante, conduzi Pedro de Canto, que nos mostraria o local onde se achava o assassino. Andamos de 4 pés, de joelhos, rastejamos, e quanto mais nos aproximávamos em meio à escuridão, falávamos aos cochichos, evitando assim que algum barulho viesse a denunciar nossa presença. Vivemos momentos de intensa apreensão. Ficou convencionado que o tenente Bezerra, tão logo se aproximasse do esconderijo, daria o primeiro tiro, no que seria seguido por todos nós. Ocorreu, no entanto, que a minha tropa tanto se aproximou dos miseráveis, ao ponto de vermos a poucos metros da nossa frente um cangaceiro de cócoras, apanhando água com uma cabaça ou cantil. Ouvimos o chocalho dos animais, fortes gargalhadas, e naquele momento, entre o clarear do dia e a penumbra da noite, o soldado Abidon viu-se tão perto de um cangaceiro, conhecido por Amoroso, que sem a menor demora deu-lhe um tiro. Estava iniciado o tiroteio. 1 minuto de indecisão e naturalmente teríamos levado chumbo. Iniciada a batalha, confesso que nunca vi quadro tão horroroso, principalmente pelos gritos horripilantes que os cangaceiros davam. Eram gritos horríveis que assustariam a qualquer cristão, mesmo preparado para o difícil momento. O tiroteio durou uns 20 minutos, aproximadamente, em meio a uma fumaceira terrível, onde se misturavam a neblina da manhã com a fumaça vomitada pelas armas, enquanto espirrava o cangaceiro por todos os lados. Quando já havíamos derrubado 6 bandidos, já a tropa do tenente Bezerra que se aproximava, dando prosseguimento ao tiroteio, derrubando os que iam aparecendo. Lampião e Maria Bonita baleados. Cessado o fogo, fomos dar balanço das vítimas. Dos nossos companheiros, o soldado Adrião foram baleado mortalmente. Lampião recebera apenas uma bala, atingindo-o no lado esquerdo da região umbilical. Ainda agonizava quando um dos nossos soldados aproximou-se dele e, apontando o fuzil em direção à sua cabeça, ia puxando o gatilho, no que foi obstado por um outro soldado, Sebastião Vieira Sandes, conhecido por Santo, meu compadre e um dos homens mais corajosos milicianos que já conheci. Mesmo assim, a bala que se destinaria diretamente à sua cabeça atingiu, embora de raspão. Ao seu lado, Maria Bonita, com o fato todo de fora, pronunciava palavras incompreensíveis, arrancadas com esforço de moribundo. Luiz Pedro, lugar-tenente de Lampião, ainda correu, tendo sido baleado a umas 10 ou 15 braças do local, acompanhado de um seu afilhado, o bandido Villanova. Atingido por balas mortais, insistia com Villanova para que esse acabasse de matar e que, como lembrança, ficasse com seu mosquetão. Não resistiu, e o afilhado ficou com o mosquetão e com o chapéu como lembrança. No local, conclui o coronel Ferreira, além de 2 animais que eles conduziam, encontramos 2 máquinas de costuras, manuais, comida de várias espécies, principalmente carne de conserva, jornais, medalhas, anéis de todo tipo, além de um verdadeiro arsenal. Texto do jornalista Antônio Sapucaia, publicada pelo jornal Correio Brasiliense entre os dias 12, 13 e 14 de maio de 1966.